Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 32ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 17ª Legislatura, 11 de novembro de 2019. Solicito ao vereador, primeiro secretário, para que proceda com a chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Cláudio Roberto de Oliveira Carvalho. Presente. Sheila Lúcia Ferreira. Presente. João Oswaldo de Souza Pinto. Presente. José Luiz Cepalito Filho. Presente. José Renato Senzal. Presente. Márcio José de Souza. Presente. Roberto Henrique Fornari. Presente. Silvana Elizabeth Maceiro Pagode. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Loja Maçônica Aurora da Contense. A excelentíssima senhorita Helena Lúcia Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Caconde, e excelentíssimos senhores vereadores. O venerável mestre Carlos Augusto Gonçalves Pereira e demais membros da Loja Maçônica Aurora da Contense têm a honra de convidar vossas excelências para a sessão pública solene de entrega de diploma de honra ao mérito instituído pelos artigos 31 e 32 do Regimento Interno da Loja, destinado a cidadãos que prestaram ou prestam relevante serviço à comunidade, ao médico exemplar, senhor Dr. Osmar Moreira de Araújo. A sessão realizar-se-á no dia 16 de novembro de 2019, às 9 horas, na Rua Cataguases 95, bairro dos Cristais, nessa cidade. Ficaremos muito gratos com vossas presenças. Caconde, 8 de novembro de 2019, João Batista Pereira, secretário. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Serra Negra, ofício 2809-2019, Serra Negra, setembro de 2019. Encaminha a moção de apelo. Prezados senhores vereadores, em sessão deste Poder Legislativo, realizada na data de hoje, aprovada por unanimidade a moção número 9/2019, de autoria de todos os vereadores, cuja cópia segue anexa, propondo moção de apelo a ser respeitosamente encaminhada ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, João Dória, apelando para que sejam reavaliados e revistos os valores dos recursos financeiros da DAGTUR, Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias ligadas à Secretaria de Estado de Turismo, que serão repassados ao município de Serra Negra neste exercício de 2019, no valor de R$ 971.899,59 e para o exercício de 2020 no valor de R$ 2.136.382,21, valores estes muito abaixo, considerando os recursos encaminhados pelo DAGTUR nos exercícios anteriores, que foram no importe médio de R$ 3.600.000 anualmente. Atenciosamente, vereador Wagner da Silva Del Buono, presidente da Câmara Municipal. Propomos presente moção de apelo na forma dos artigos 138 seguintes e pede para encaminhar cópia para todas as câmaras dos municípios nas instâncias, para que também avaliem o que está acontecendo nos nossos municípios, no caso do Tomaulinas. Recebemos o projeto de lei 25 de 2019 do Executivo Municipal, que revoga o artigo 3º da Lei 2625 de 21 de 10 de 2015, que dispõe sobre desafetação de áreas públicas dos loteamentos Barra de São Mateus e Boa Vista da Barra, no distrito de Barranca e da outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, novos edis. Estamos submetendo a apreciação dos novos vereadores o presente projeto de lei que revoga o artigo 3º da Lei 2625, de 21 de outubro de 2015, que dispõe sobre desafetação de áreas públicas dos loteamentos Barra de São Mateus e Boa Vista da Barra, no distrito de Barranca e da outras providências. É de conhecimento geral que o município de Caconde está promovendo uma licitação na modalidade de concorrência pública, visando a outorga da concessão dos serviços de água e esgoto, motivo pelo qual a matéria tratada no artigo 3º da Lei 2625 de 2019 deixou de ser necessária. A desobrigação de aplicar os recursos na aquisição de área para a implantação da estação de tratamento de esgoto no distrito de Barranca abrirá a possibilidade da municipalidade investir os recursos em outras despesas de investimento, possibilitando a melhor utilização desses valores. Diante do exposto, acreditamos no norte que os atos dos novos vereadores, ainda mais diante da relevância do projeto em destaque,
motivo pelo qual temos certeza de sua aprovação em regime de urgência. No aguardo da manifestação favorável, reiteramos o protesto de estima e consideração. José Bento Felizardo Filho, prefeito municipal. Caminho à Comissão de Justiça e de Finanças para que exale os seus pareceres. Requerimento 35/2019, de autoria dos vereadores Alice Qualine Filho e José Renato Senessato, requerendo ao senhor prefeito informações sobre a aplicação de verbas do Fundeb. Caminho à Comissão de Justiça para que exale o seu parecer. Requerimento 36/2019, de autoria dos vereadores José Renato Senessato, José Alice Qualine Filho, requerendo ao senhor prefeito informações sobre merenda escolar. Caminho à Comissão de Justiça para que exale o seu parecer. Requerimento 37/2019, de autoria dos mesmos vereadores, requerendo ao senhor prefeito informações sobre aluguéis de imóveis para uso da administração pública. Caminho à Comissão de Justiça para que exale o seu parecer. Requerimento 38/2019, de autoria dos vereadores Alice Qualine Filho e José Renato Senessato, requerendo ao senhor prefeito informações sobre o pagamento de horas extras aos servidores municipais. Caminho à Comissão de Justiça para que exale o seu parecer. Requerimento 39/2019, de autoria dos vereadores José Renato Senessato e José Alice Qualine Filho, requerendo ao senhor prefeito informações sobre o pagamento de aluguel social. Caminho à Comissão de Justiça para que exale o seu parecer. Indicação 192/2019, de autoria do vereador José Renato Senessato, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de realizar melhorias na rua Arivaldo Braz. Indicação 193/2019, de autoria do vereador José Renato, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de realizar limpeza nos bueiros, Boca de Lobo. Indicação 194/2019, também de autoria do vereador José Renato, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de ceder mão de obra para a instalação de uma pia na sala dos professores da Escola Dr. Cândido Lobo. Indicação 195/2019, de autoria do vereador José Renato Senessato, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de determinar a limpeza das calhas e lajes de todos os prédios públicos. Indicação 196/2019, de autoria do vereador Adilson Severino de Souza, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de instalar placas de trânsito no anel viário do Olival de Araújo, tanto em seu começo quanto em seu final, indicativas das cidades vizinhas. Indicação 197/2019, também de autoria do vereador Adilson Severino de Souza, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de implantar faixa elevada para a travessia de pedestres na Avenida Brasil, próximo ao ponto de ônibus no condomínio Portal da Estância. Recebemos o projeto de lei 1024/2019, que dispõe sobre a alteração do artigo 2º da Lei 2731, de 22/2019, que dispõe sobre a concessão onerosa de uso de próprios da municipalidade da outras providências, com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Finanças. Recebemos também com parecer favorável a comissão especial nomeada para análise do projeto de decreto legislativo 001/2019, que dispõe sobre delimitação do mercado municipal, com parecer favorável à comissão. Recebemos com parecer favorável a Comissão de Justiça e Redação o requerimento 34/2019, de autoria do vereador Adilson Severino de Souza, Tote, com parecer favorável à Comissão de Justiça e Redação. Recebemos com parecer favorável à Comissão de Justiça e Redação a moção 33/2019, de pesar à família do senhor Luiz Carlos da Silva. Também com parecer favorável à Comissão de Justiça a moção 34/2019, de pesar à família do senhor Orlando Pereira Penha. Terminado o expediente. Previamente inscrito no expediente, concedo a palavra aos vereadores Adilson Severino de Souza, Tuti. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, nobres colegas. Boa noite ao público presente.
Tem atendimento ao ofício do CONDEG de Milano, dia 30 de outubro. Eu estive presente numa reunião do Conselho Fiscal no dia 8, às 9 horas. Ali foi apresentado o encerramento do terceiro trimestre de 2019, ou seja, encerrou no dia 30 de 9 de 2019. Como já fiz a explanação dos outros trimestres, esse agora foi encerrado o convênio com o AME. Então, antes, quando foi criado o AME, o CONDEG ele era responsável pelo âmbito de Casabranca e de São João. O novo governador foi destinado a uma ONG e o CONDEG ainda tinha algum serviço, algumas coisas para ser prestada. Então foi colocado ao Conselho Fiscal, que encerrou, e o encerramento é o seguinte: no caixa sobrou R$ 493,58, com todos os recursos que foi destinado a todas as suas responsabilidades, exceto existe uma ação trabalhista, deve dar em torno de R$ 20 mil. Se essa ação for procedente, o hospital, o consórcio, vai responsabilizar e depois vai tentar ressarcir do governo estadual. Então, encerrou todas as suas receitas e despesas. A conta corrente foi encerrada, o CNPJ foi baixado e foi prestado contas à Secretaria de Estado da Saúde. Então, o AME hoje está zerado. Deu para os senhores entenderem? O consórcio da CONDEG, ele também gerencia 9 cidades, para 16, 9 cidades tem SAMU. E o SAMU hoje está deficitário. R$ 651.650,54. Por quê? Porque tem cidades que estão devendo, especialmente Mococa e Casabranca. Casabranca, na verdade, não faz mais parte do consórcio, embora judicialmente não tramitou até o final. Mas Casabranca deve o SAMU e deve a parte também do hospital, assim como Mococa. Então o SAMU tem essa dívida, o giro do consórcio acaba completando, mas ao mesmo tempo comprometendo a finança e o caixa, né, do consórcio. O hospital, ele, em geral, ainda tem uma sobrinha de caixa, porque várias cidades estão devendo, inclusive Caconde. Caconde não pagou o mês de outubro. E segundo a informação da contabilidade, que falou com a diretora de finanças, que a resposta foi que a prefeitura não tem dinheiro. E no dia 20, agora de novembro, já vence outra parcela. A situação de Caconde é inadimplente hoje. E esse conselho, que iniciou em 2017 e 2018, foi renovado em 19 e 20, né? Eu faço parte, sou o secretário, e a gente propôs ao Conselho de Prefeitos, que segundo são os executivos do consórcio, que colocasse penalidade nessas cidades que ficaram inadimplentes e com 3 meses que elas seriam, a palavra não é expulsa, mas também ela não teria direito ao consórcio. Foi o que aconteceu com Casabranca, que foi judicialmente está sendo eliminado. E Mococa, se não pagar esse mês, ela fica 3 meses inadimplente, tanto com o SAMU como com a parte do hospital. Já tinha dívida passada, ela confessou a dívida, vinha pagando,
agora está atrasada a dívida também. É onde o consórcio às vezes não consegue dar um atendimento melhor, vamos dizer assim. Na última vez que eu tive lá apresentação do segundo trimestre, foi falado da parte dos pacientes, aqueles que faltam no dia do atendimento quando é agendado, isto era em torno de 40%. Aí eu pedi para os vereadores entrar em contato com os vereadores de saúde, com o prefeito, eu fiz isso. E hoje, em geral, isso caiu para 20%. Então vai ter uma redução de 50% da inadimplência de pacientes. Porque está tirando vaga de outros. Então foi muito bom a conversa em todas as cidades. Então hoje o que não comparece é em torno de 20%. E no segundo semestre, 40% já chegou até mais de 50%. E para finalizar, presidente, essa parte aqui do Coneg, tivemos uma notícia muito boa. Tivemos a visita do assessor, deputado federal, Coronel Tadeu. Tive a felicidade de conhecê-lo num evento que teve em Monte Azul Paulista, no dia 26/7, ocasião que o vereador José Renato foi acompanhado comigo, e ali a gente, vereadores da região, a gente fez um pedido a ele que levasse a mensagem até o deputado desse consórcio, que ele destinasse alguma verba para a região. E esse assessor esteve presente, já com um ofício na mão, protocolado, destinando 2 milhões para o Coneg, o Hospital Regional de Violândia, que hoje a gente fala 16, mas talvez seja só 15. E esses 2 milhões, ele não é para equipamentos. Ele entendeu a situação, pediu o assessor fazer a visita, conhecer o hospital, É para ações de incremento temporário ao custeio do serviço de assistência hospitalar e ambulatorial, para o cumprimento de metas. Ou seja, esses 2 milhões pode ser usado para folha de pagamento, pode ser usado para algum equipamento, qualquer coisa, para serviços. Então é de grande valia. E tem uma ajuda também do senador Coronel Olímpio. Então a região ficou muito feliz, Caconde ficou feliz. O empenho maior foi do prefeito de Aguari e o vereador de Aguari, Gadinho. Eles estiveram em Brasília, levou, mas eles são muito humildes e tem, eu acho que ser assim, ele não falou só em nome de Aguari, ele falou da região inteira. E lembrou esses vereadores que estavam presentes. Eu estava em torno, não lembro agora, uns 8, 10 vereadores da região, A gente reuniu numa sala e então eles falaram, esse pedido está aqui nosso, mas é em nome da região. E foi contemplado. Um assunto do Coneg que eu encerro aqui, e na oportunidade estavam alguns prefeitos aqui também na região, junto com o Conselho Fiscal, e estava o prefeito de Tambaú, Rony. E ele deixou um convite a Caconde, a todos, para a beatificação do venerado Padre Donizete, apóstolo da acolhida. Eu só me permite, eu leio o convite. O reverendo Dom Antônio Emílio Vilar, bispo diocesano de São João do Boa Vista, de São Paulo, ilustríssimo Dr. Paulo Vilota, postulador da causa de beatificação e santuário da Nossa Senhora Aparecida de Tambaú, São Paulo, convida a todos para a cerimônia de beatificação do venerável Padre Donizete. A celebração eucarística será presidida por Sua Eminência Reverendíssima, o Cardeal Giovanni Ângelo Pessiu, desculpa a palavra difícil, prefeito da Congregação das Causas dos Santos, na data de 23 de novembro de 2019, às 9 horas, no
no local em frente à igreja São José, em Tambaú. Ou seja, é uma igreja ao lado do cemitério lá em Tambaú. Então fica aqui o convite. E se a senhora me permite, eu posso fazer um adendo sobre o ofício de Serra Negra? A gente acabou ouvindo, me pegou de surpresa. Caconde também recebe verbas do DAD. Ela recebe em torno de 1.600.000 anos, às vezes um pouco mais, um pouco menos, acho que até 2 milhões. As informações que eu tenho não é oficial como essa daí, mas eu vi falar que o ano que vem Caconde vai receber apenas R$700.000. Então, é de grande valia a gente ler com carinho e fazer realmente reivindicações ao governador. Muito obrigado a todos, boa noite. Conceda a palavra ao vereador José Renato Semensato. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos. Caros colegas, quero, com bastante alegria, relatar 4 tópicos diante de vários que eu tive dentro dessa semana e ainda nos dias de hoje. Quero começar aqui com a revitalização da entrada da cidade. O colega vereador Totti acabou de mencionar sobre os valores arrecadados pelo município através do DAD-TUR. Caconde é uma instância climática e recebe essas verbas há muitos anos, e boas obras já foram realizadas no nosso município com esses valores. De muita tristeza a informação de que esses valores serão diminuídos. Eu informo, assim como todos com certeza já sabem, a revitalização da entrada da cidade, que é aquele asfalto que é próximo do trevo até o portal, cerca de 1 quilômetro, né? 1.000 metros de asfalto ali, de aumento da pista, está ficando muito bom. Com certeza, logicamente, que uma obra de 2,5 milhões de reais, ou seja, mais de 2,5 milhões de reais, é muito dinheiro, e com certeza tem que ficar boa. Eu estive fazendo a visita, já passei várias vezes por lá, hoje eu estive lá novamente, e a obra está bem acelerada. No painel de informações, a obra tem 180 dias para serem concluídas. Como eu estive lá dia 10, né? E a data do painel lá também é dia 10, eu já fiz uma conta rapidamente, que faltam um mês, né? 30 dias aí, menos de 30 dias praticamente, para que a empresa Pavidez, aqui de Muzambique, conclua a obra na saída da cidade. Por que eu estive lá? É a fiscalização, isso é importante, né? Todos nós. Eu estive no departamento de planejamento e me dirigi ao diretor e fui levar algumas dúvidas da população que me foram de alguma forma passadas, e eu não sabia explicar algumas coisas. Que até então a preocupação da população é que aquela obra custava 3 milhões, e eu estava pensando que custava 3 milhões também, e eu não sabia dessa informação. Outra informação, uma grande preocupação de várias pessoas que passam por ali, é que eles estão questionando o que consta no projeto de 2,5 milhões, né? Na verdade, a população falava 3 milhões, sem conhecimento, até eu não tinha. E eu tinha várias dúvidas, eu levei essas dúvidas para o diretor de planejamento para ele poder me ajudar a levar essa informação depois para a comunidade. E o diretor, eu acho que ele estava num dia muito infeliz, né? Estava com algum problema pessoal, não sei, e eu acho que ele não gosta do vereador Zé Renato. E ele me dirigiu de uma forma que eu não gostei, né? Fiquei triste, como um ser humano eu fiquei triste. Eu fui muito educado conversar com ele, e ele, de uma forma que eu entendi ser áspero, ele disse:
vereador, eu não converso com o senhor mais, só através de requerimento. Eu falei, que coisa, diretor, eu só quero algumas informações, caso o senhor tenha para me passar, eu ia receber essas informações e de alguma forma transmitir para a população. Eu acho menos burocrático eu ficar esperando uma sessão de segunda-feira, montar um requerimento, ele passar por comissões, ser aprovado para depois essa informação, caso essa casa autorize a prefeitura responder ao vereador determinados questionamentos, depois chegar na população. Eu acho que assim, demora muito. A título de curiosidade, por ser um pouco mais didático, eu estou com um calendário aqui, vereador Roberto. Hoje é dia 11, então fora hoje, nós temos até o final do ano, o vereador Dorte, o vereador Luizinho, mais 4 sessões, para que requerimentos sejam passados nas comissões. Uma vez que as comissões aqui trabalham muito, estão todos muito empenhados, então vão estudar muitos dos projetos, principalmente os requerimentos, isso vai se tornar muito burocrático. E é uma pena uma atitude de um vereador dessa forma. Vereador empregado do povo. Então, quando eu sou questionado, eu busco a informação e tento tratar com a população novamente. Uma tristeza. Que pena. Então, eu fui fazer a visita e a população tem a dúvida, vai ter segurança na questão de guarda-reios? A rodovia é a pista de asfalto ali, o tapete asfáltico, até no trevo, era no centro, né? Então agora os carros vão passar lá pela direita e pela esquerda, né? Pelas beiradas. E ali tem as propriedades vizinhas. E ficou muito alto, né? Eu não tinha passado ainda uns dias do questionamento. E eu fui conferir, fui fazer minha caminhada, eu gosto de fazer uma caminhada. Encontrei bastante pessoas fazendo caminhada também e falando sobre o problema. Nossa, que altura que ficou aqui, né? Está perigoso. Será que vai ter aqui um guarda-reio? Vou colocar alguma coisa? Eu falei, olha, eu não sei. Eu fui procurar algo no departamento e ele não quis me responder. Ele só vai responder por requerimento. Eu vou tentar visitar outros departamentos, porque eu tenho bastante dúvida, né? Todo esse valor de mais de 2,5 milhões serão gastos realmente na obra ou ele é só, sei lá, está lá na tabela e não vai ficar tudo isso, vai sobrar um pouco de verba? Será que já está incluso o custo da segurança daquela localidade? Será que consta a instalação de guarda-reios? Como que vai ser o projeto? Vai ter um canteiro central, a iluminação vai ser no centro, a iluminação já está dentro do projeto? Ou vai ter que esperar ter dinheiro para colocar a iluminação no canteiro central, como é do outro lado da cidade? Então são dúvidas, bastante dúvidas sobre isso. Eu gostaria de ter conhecimento, assim como todos os colegas, e infelizmente o diretor estava num dia infeliz e não quis passar a informação para o vereador. Isso é muito ruim para a população, né? A população fica sem saber e o vereador está sem saber também. Passando para o outro assunto da Polícia Militar. Estive com o vereador Luizinho Cipanini, o professor Luizinho, fizemos bastante requerimentos, com todos prestaram atenção aí. Temos algumas dúvidas, eu em particular tenho muita dúvida sobre alguns pontos, sobre alguns aluguéis. No prédio ali onde que era o centro educacional, aqui no bairro dos Cristais, aqui nos Cristais, aquele prédio está alugado já faz um tempão. E não tem mais o centro educacional lá. Ou seja, não tem nada lá. E está alugado. Para vocês terem conhecimento, eu fiz uma visita naquele prédio, alugado pela prefeitura, e o pintor da prefeitura estava trabalhando lá. E o pintor se dirigiu a mim, falando, Zé, acabou a tinta. Eu falei, acabou? E aí? E aí, vereador Roberto? Acabou a tinta. Você vai ficar sem trabalhar? Não tem dinheiro para comprar tinta. Eu falei, poxa, eu acho que a minha mãe tem uma lata da cor da tinta que você está usando. Fui lá falar com a minha mãe, minha mãezinha. Nossa, leva essa, você não quer comprar outra? Eu falei, não, vamos levar essa, vamos fazer doação dessa. A gente não está usando, vai estragar lá guardada, né, vereador? Vamos fazer a doação. O pintor da prefeitura
não vai ficar sem trabalho não. E nessa ocasião, vereador, eu fui levar essa tinta, esse galãozinho de tinta, né, deve custar ali o quê? R$40, R$50, não sei, por aí. E que a minha mãe doou. E o diretor de obras estava lá, o Marcos. E ele até ficou feliz. Oh, que legal, né? Ficou surpreso, porque eu acho que ele não tinha conhecimento. Ganhamos um presente. Eu falei, não, está aqui a doação da minha mãe. E aí o pintor continuou trabalhando. Me agradeceu bastante, tudo, eu fiquei muito feliz. E a informação que aquele prédio seria, ou será, a instalação da Polícia Militar aqui de Caconde. Por que eu estou dizendo isso? Hoje eu estive na presença do Sargento Matheus, aqui nessa casa, e ele me revelou que Caconde vai receber a visita dos engenheiros da Polícia Militar para fazer a inspeção, né, a fiscalização, essa que nós fazemos. O engenheiro militar vai fazer a fiscalização no prédio da Polícia Militar aqui de Caconde, onde eles estão instalados, que não oferece condições de uso. Não oferece condições de uso, segundo o sargento. Então vai ser feita a fiscalização. E também será feita a fiscalização da possível mudança para aquele prédio onde era o centro educacional. Eu tive até a felicidade de trabalhar lá, trabalhava lá com as criancinhas. E segundo a informação é que falta muita coisa para ser feita lá. E a prefeitura não tem dinheiro. E um medo agora. O sargento relatou. Vereador, quiseram fazer um monte de parcerias. Como chama aquela relação lá que ia fazer com a Polícia Militar? Atividade delegada, ou seja, quando o policial, se eu estiver errado, me corrija, vereador, por favor. Quando o policial estiver de folga, ele pode trabalhar e ganhar um extra e continuar oferecendo segurança para a população. Né? Então, tudo isso. E não tem dinheiro. Aí ele virou para mim, de forma informal, aqui nessa casa, hoje pela manhã, e falou: Caconde corre um risco de, além de todos esses problemas, ficar sem pelotão, ficar sem o policiamento aqui em Caconde. Ou seja, eles vão se trabalhar na Polícia Militar de Itapiratiba, no prédio, né? Utilizar o prédio e vir trabalhar aqui em Caconde. Eu tenho certeza, tomara a Deus, eu vou colocar muito isso nas minhas orações, que isso não possa ocorrer e acontecer. E tomara que dê tudo certo nessa fiscalização, que a Prefeitura tem dinheiro para cumprir com os requisitos necessários, mínimos necessários, para que eles possam fazer a instalação naquela localidade. Caminhão para coleta de lixo. Hoje e alguns outros dias, eu estive percebendo que a Prefeitura, eu acho que está com algum problema no caminhão de lixo, e ela está improvisando um caminhão basculante. O caminhão basculante, se não estou enganado, foi um daqueles que o funcionário da Prefeitura caiu de cima e quase morreu. Graças a Deus ele está bem, hoje voltou até para o trabalho. E hoje eu tive a felicidade, ou talvez a infelicidade, de estar correndo aí pela cidade e observando o trabalho dos coletores, dos funcionários da Prefeitura. E eu fiquei indignado e muito preocupado. É um trabalho muito difícil de fazer. Eu observei a dificuldade que é pegar um lixo pesado, aquele saco mole, você vai fazer um arremesso num caminhão alto, a população reclamava de colocar o lixo lá na caçamba, né, que era alta, né? O caminhão é muito mais alto. E aí tem lá os jogadores de basquete, eles ficam arremessando e fazendo a cesta dentro do caminhão. Em algumas oportunidades eu estava com o carro atrás, eu fiquei seguindo o caminhão para ver o trabalho dos funcionários. Uma tristeza, uma pena, né? Então eu vou torcer muito para que dê certo, que a Prefeitura melhore as condições financeiras, arrume um caminhão de lixo, ou quem sabe nós, né, unidos com os nossos deputados, com as secretarias, possamos, né, vereador Totti, já tem essa possibilidade ali de conquista, quem sabe, tomara a Deus, através do Roberto, do João, né, do Totti, do Luizinho, conseguir, o Márcio, conseguir, né, todos os vereadores, conseguir a possibilidade de conquistar um caminhão adequado para esse serviço. E para finalizar, eu gostaria aqui de forma muito feliz, né, de informar a todos e de alguma forma prestar um serviço de utilidade pública
para a nossa Santa Casa, eu recebi a informação da dona Ana, que eu deixo mais uma vez aqui os meus cumprimentos, né, os cumprimentos desta casa, que é uma guerreira. Eles tiveram lá uma união entre eles e vão estar rifando um Fusca, se eu não estiver enganado, 1982, um Fusquinha branco, que é uma gracinha, e cada ingresso lá custa R$10, e tomara que conquiste, né, o valor estimado e aproximado para que pague os salários de dezembro e quem sabe o 13º dos funcionários. Tomara que essa campanha tenha muito sucesso, que a nossa comunidade possa abraçar e comprar bastante bilhetes, né, que todas as casas possam ter um ano muito bom e guardar esse dinheirinho para oferecer na compra desse bilhete da Santa Casa. O meu muito obrigado a todos. Concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Senhora Presidente, eu peço a palavra. A palavra concedida. A Comissão de Finanças e Justiça, a gente vai combinar o horário o dia depois da sessão. Senhora Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Obras, juntamente com a Comissão de Justiça e Finanças, a gente vai marcar o horário e o local juntos. Senhor Presidente, com essa palavra, Palavra concedida. a Comissão de Educação marcaremos logo após a sessão. Não havendo inscritos na tribuna livre, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Adilson Cedrino de Souza. Presente. Cláudio Alberto de Oliveira Carvalho. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. João Oswaldo de Souza Pinto. Presente. José Luiz Palim Filho. Presente. José Renato Semessal. Presente. Márcio José de Souza. Presente. Roberto Henrique Fornari. Presente. Silvana Elizabeth Manzeiro Pagote. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em discussão e votação o projeto de lei 024/2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do artigo 2º da Lei 2.731, de 22/10/2019, que dispõe sobre concessão onerosa de uso de próprios da municipalidade da outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, novos edis. Estamos submetendo à apreciação dos novos vereadores o presente projeto de lei que dispõe sobre a alteração do artigo 2º da Lei 2.731, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre a concessão onerosa de uso de próprios da municipalidade da outras providências. O artigo 2º da Lei 2.731 acabou por exigir modalidade errada para a concessão onerosa de uso dos povos municipais, sendo que o correto é a aplicação da modalidade de concorrência pública. Pelo motivo exposto, e ante o erro encontrado na presente lei, não nos resta outra alternativa a alterar o artigo 2º, visando trazer legalidade aos procedimentos que serão adotados pela municipalidade. No aguardo de uma manifestação favorável, reiteramos o protesto de regime em consideração. José Felizardo Filho, prefeito municipal. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Senhor Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Quero informar que eu fico muito feliz de algum modo a administração ter percebido esse engano, né, da forma que foi colocado e agora nos trazendo para que possamos novamente apreciar e votar a correção do projeto. Se eu não estiver enganado, eu estive no gabinete falando com o chefe, o Jefferson, e ele acabou mencionando sobre esses aluguéis que nós aprovamos a possibilidade do prefeito estar concedendo aí o aluguel de vários pontos comerciais de Capone. E segundo constava, eu não sei se realmente é o projeto, né, mas eu acredito que sim, segundo constava, tem pessoas lá que para participar da competição, né, da concorrência, de fazer o aluguel, vereador Márcio, desses pontos comerciais, a Prainha, o Mirante, o Bar da Rodoviária, os quiosques ali próximo do fórum, né, e outros mais aqui no Mercadão Municipal. Se a pessoa for uma pessoa não jurídica ainda, o vereador domina bastante esse assunto, ela não poderia participar, vereador Márcio. E agora, com essa correção, acredito que seja isso que deva estar vindo para cá, nessa casa, vai dar direito a todos terem tempo para se organizarem como pessoa jurídica, para estar participando e concorrendo a esses aluguéis. Então, acredito ser isso, deixo meus cumprimentos à administração municipal.
Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, segundo discussão e votação, o requerimento 34/2019, de autoria do vereador Adilson Severino de Souza, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre o número de contratados dos programas Aprendiz Legal, Caminho do Bem e Estagiários. Coloco em discussão a referida matéria. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Este requerimento vem a calhar diversas diretorias que estão solicitando funcionários. Um exemplo é motorista da Marrânia. Sabedor que tem um motorista lá que está afastado de suas funções porque teve problema na sua CNH. Um outro motorista, ele está de férias e parece que não tem concurso seletivo e nem o efetivo atual contempla também. Parece que é para vaga de remanescentes. Então, esse requerimento é para demandas na educação, saúde, administração, todos os departamentos, agricultura, meio ambiente, turismo. É só questão de informações mesmo. Muito obrigado. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que manifestam. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em discussão e votação, a moção 33 de 2019, de pesar à família do senhor Luiz Carlos da Silva, de autoria de todos os vereadores. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Esse é meu primo, gente boa demais, querido da sociedade. Formou o filho deles, morreu esses dias lá em Ribeirão Preto, trabalhando, né? Uma pessoa do bem, que Deus possa comportar toda a família, porque nessas horas difíceis é só Deus mesmo, né? Deus possa rever de braços abertos, o Espírito Santo possa abençoar toda a sua família. Eu também gostaria de deixar aqui meus sentimentos, eu não pude comparecer, a família do Luiz Carlos, muito conhecido, filho da Dona Geralda, amigo nosso. Então eu deixo aqui meus sentimentos da sua esposa e toda a sua família. Senhor presidente, eu posso, pela ordem, esses são os sentimentos de toda a família também do Luiz Carlos. Ele, um pouco mais velho que eu, mas tivemos o prazer de conviver junto. Tinha futebol, ele gostava muito, carnaval, né, nos blocos de carnavais, estivemos sempre presente. Uma pessoa do bem, deixo os pesares a todos os familiares. Senhor presidente, mais palavra. Palavra concedida. Assim como os nossos colegas, também deixo aqui meus sentimentos aos familiares e uma coincidência trágica, vamos dizer assim, dessa forma, a família passou por um grande e gravíssimo problema, que teve mais uma parente que acabou falecendo diante ali de tanta emoção, de algum problema de saúde também. Pessoas muito jovens, a Cleide, uma grande amiga, eu acho que acredito de todos os colegas aqui, duas criancinhas que ela acabava levando lá no centro educacional, uma gracinha, hoje já são maiorzinhos, e muito triste, né, pela idade do Luiz Carlos também, parente do Roberto, muito triste tudo isso, porque vem ocorrendo mortes de pessoas muito jovens, e isso deixa um alerta muito grande para todos nós aqui desta casa também, para toda a população de Caconde. Deixo meus sentimentos à família do Luiz Carlos e evidentemente que a família da Cleide também, que acredito que talvez esquecemos aí de colocar uma emoção no sentido da morte dela também. Fica aqui meus cumprimentos à família no sentido de que esteja fortalecida na fé em Deus. Moção para Cleide, vai ser feita semana que vem, vereador. Foi, no caso, esse 5 meses. Senhora presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Gostaria também de desejar muita força para essa família, porque perder 2 pessoas no mesmo evento é muito difícil. E eu acredito que Deus olha por todos eles, né? Principalmente porque são pessoas boas,
Eu gosto muito do chinesinho, que eu deixo o meu abraço para ele, né, uma pessoa especial, uma pessoa que está sempre rindo, está sempre feliz. E a Cleide eu tinha um carinho muito especial por ela, porque ela cuidou da minha avó. Então, foi uma surpresa muito grande para a gente, principalmente para minha mãe, que só ficou sabendo ontem, que eu preferi falar pessoalmente, né? E como a minha família, eu estou enfrentando problemas de saúde com meu pai, não teve como a minha mãe estar comparecendo. Então, eu queria deixar aqui o nosso agradecimento, né, da nossa família, a pessoa da Cleide, que foi uma pessoa que nos ajudou muito e que estava sempre com questão de dar um rosto, né? Então, eu sei que é um momento de dor, mas que possam contar comigo para o que precisarem. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda em discussão e votação, moção número 34 de 2019, de autoria de todos os vereadores, de pesar a família do senhor Orlando Pereira Penha. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Senhora Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Sou Orlando também, tive o prazer de conhecê-lo quando eu trabalhava no Brigante, ele era freguês lá, famílias ali do Escondido, né? E então deixo o sentimento a toda a família, em especial a Penha, esposa do Deus. Eu também gostaria de deixar seus sentimentos a Dona Lourdes, seus filhos, né? A Raquel e a neta que cuidou deles, que cuida deles, né? Então eu deixo aqui meu sentimento a toda a família do senhor Orlando, principalmente a esposa e a sua neta Raquel. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Finalizando a ordem do dia, teremos a última discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 1 de 2019, de autoria do vereador José Nascimento Filho, que dispõe sobre denominação do mercado municipal. Justificativo. Biografia: Sr. Sebastião de Almeida Navarro. Sebastião de Almeida Navarro nasceu aos 23 de 3 de 23, no bairro rural do Condessa de São Tomás. Era o mais velho em meio a 10 irmãos. Passou a infância e adolescência na zona rural, ajudando seus genitores na criação de seus irmãos mais novos, ao laborar no penoso cotidiano da roça. Conheceu a sua futura esposa, Maria Ângela Filardo Navarro, nos bailes promovidos pela antiga Fazenda do Banco, vindo a se casar com ela no ano de 1956, sendo frutos desse matrimônio Regina Helena Navarro da Cunha, nascida em 1960, e Rosângela Filardo Navarro Mendes, nascida em 1962. Após isso, empregou-se na construtora Camargo Correia, trabalhando nas construções das usinas hidrelétricas de Leminha, Carconde, Juliá, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e Ilha Solteira, São Paulo. Em 1975, após mais de 10 anos longe de sua cidade natal, retornou a ela, labutando novamente nas culturas de café até o ano de 1978. Em 1979, fez uso de suas modestas economias e adquiriu o primeiro box no mercado municipal, dando início à história da mercearia Navarro. Posteriormente, diante do crescente sucesso da mercearia, especialmente perante a população rural e mais humilde, muito por conta de sua forma simples e cordial de tratar a todos, viu-se obrigado a aumentar gradativamente o tamanho de seu box. Durante os anos 60 e 80, sua clientela cresceu exponencialmente, apesar da inflação cavalar e crises econômicas que marcaram tal período. Em que pese a pouca instrução formal a que foi exposto durante a vida, mostrou-se um grande administrador e comerciante, jamais deixando faltar produtos das prateleiras para os seus estimados clientes. Nunca esmoreceu-se diante das dificuldades inerentes ao comércio. Em 1990, contando com mais de 65 anos de idade, convidou seu genro Euclides Aparecido da Cunha, o Cidrão, para trabalharem juntos, fato que alavancou as vendas e possibilitou a continuidade da mercearia Navarro até os dias de hoje. Em 2016, aos 93 anos de idade, 37 deles dentro do mercado municipal,
abrindo seu box às 7 da manhã e fechando às 19 horas, trabalhando de segunda a sexta, sempre em dia com suas obrigações perante a municipalidade e muito adorado por todos os seus clientes, viu-se obrigado a se afastar das suas atividades rotineiras em decorrência da saúde debilitada. Mesmo com sérios problemas de locomoção, fazia questão de visitar o box que havia lhe concedido a oportunidade de criar suas filhas, ajudar seus netos e a conquistar um espaço ao sol. Seu genro, companheiro de trabalho nos últimos 30 anos, tomou a frente da Mercearia Navarro após seu afastamento. Infelizmente, em 17 de 10 de 2018, pouco antes do aniversário de 40 anos de sua mercearia, veio a falecer aos 95 anos de idade, deixando, além de 2 filhas, 4 netos e uma bisneta. Um legado de trabalho, honestidade e humildade, valores muito caros à trabalhadora, honesta e humilde população do Condense. Sala de Sessões, 4 de novembro de 2019, vereador José Luiz Secolim Filho. Coloco em discussão a matéria que foi dita. Senhor presidente, eu peço a palavra. A palavra é concedida. Em vista dessa nomeação, né, dessa homenagem, acho que a própria biografia fala por si só. A gente todo mundo discutiu a história do Sr. Sebastião Navarro. Só para vocês terem ideia, em 1979 foi o ano que eu nasci, 40 anos, né? Desde que eu nasci, ele já tem voz lá, nunca abandonou. Então acho que é uma homenagem mais que justa. Muita gente merece homenagem, né, que passaram por ali, por nossa cidade, mas essa em especial acho que não poderia ter outro nome. E lógico, eu tenho família que vou fazer referência, mas quando quebrar o protocolo da votação, eu farei na hora da explicação pessoal a família e os nossos colegas que colaboraram. Eu fiquei muito contente com a indicação do vereador Luizinho. Eu acho que o senhor Sebastião, com toda a sua humildade, com a atenção que ele atendia a todos ali, é totalmente merecido. E pelo tempo que ele ficou, certo? Eu parabenizo a família e ele siga o exemplo do pai, aquela humildade, aquela bondade, aquele carinho que eu atendia. Eu gostava muito dele. Fiquei feliz com a iniciativa do novo colega. Senhora presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu tive o prazer de conhecer de perto o pai de vocês. A gente via pela rua, às vezes eu prestava atenção, né? Morou bem perto da residência dos meus avós, mas de acordo com o que o Luizinho foi passando para a gente, não tem como admirar, né? Uma pessoa que se dedica há mais de 30 anos. A gente que tem uma profissão, a gente sabe. Eu, por exemplo, eu estou com 30 anos, vai chegando um período que você fala, meu Deus, né? É uma vida inteira, é comprometimento de alma, eu falo, quando a pessoa gosta daquilo que ela faz. E pelo que foi relatado para a gente, para nós, vereadores, no meu caso, eu não conheci pessoalmente, não tem como não admirar. Eu parabenizo as filhas por não ser possível parabenizar seu pai, mas eu fiquei também muito feliz de poder votar e dar esse nome tão significativo para o mercado. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Também fiquei muito feliz com a indicação do novo colega Luizinho, a família do senhor Sebastião Navarro, que eu tive também o prazer de conhecê-lo em 79, quando entrei no Brilhante. Eu entrei em agosto no Brilhante, São Miguel Brilhante, na Casa Progresso, né? E depois, quando eu entrei no Correio em 85, eu trocava as correspondências e conversava muito com ele, porque o meu pai também trabalhou com ele na Camargo Correio. Meu pai, ele veio de Minas em 58, trabalhava na Camargo Correio. Ele conheceu minha mãe, casou em 60 e mudou-se de Chacon em 63. E ele era muito amigo do meu avô, Victor Torquato. Então, essa história de família, ele era muito família. Porque eu tive um irmão que trabalhou no quarto do Senhor Lindo e tive um outro que trabalhou na leiteirinha dos céus. Então tinha a história do mercado e ele iniciou 79, né, esse tempo todo. Que Deus o abençoe, porque é uma merecida. O nome, vários passaram por ali, mas eu acho que a história que mais permaneceu, que mais lutou, que mais
defendeu a propaganda dele, foi ele. Então, parabéns ao vereador e toda a família. Senhora presidente, posso falar? Palavra concedida. Boa noite a todos, né? Vocês presentes. Quando o Sebastião Navarro começou ali, eu tinha 3 anos, eu nasci em 76. Parabéns ao Luizinho. Isso é muito importante que você fez. E eu também estou aqui prestando uma homenagem para vocês. Sobre ele, que é uma pessoa que condense mesmo. Família de 10 irmãos. Lá em casa também só em 10 irmãos, sou mais velho. A biografia dele foi muito linda, o que acontece na Codenso. Dá para ver vocês, né? Que o maior presente que o pai deixar para os filhos é a educação, formar vocês e com educação, porque hoje quem tem educação, eu falo que 3 anos que eu estou aqui como vereador é tudo. O meu avô Júlio está vivo em 97, eu não conheceu ele, e meu avô até hoje lembra, de carteirinha, meu avô Júlio acho que é uma mente melhor que eu. Esse pessoal como se diz, a gente tem que esperar essas pessoas, porque se nós esperássemos essas pessoas lá atrás, antigo, o mundo estaria melhor hoje, porque hoje o povo vive muito do capitalismo e esquece da pessoa lá atrás, quanto significado de importante traz para a gente hoje. Então, parabéns por ter feito isso aí, que Deus possa abençoar vocês, porque eu tenho certeza que conheci ele e só passou coisa boa para vocês, né? Então, que fica o legado. Um legado muito importante é isso. Fé em Deus, foco em Deus e faça saúde melhor para a família. Eu tenho certeza que passou com vocês e vai fazer melhor para vocês. E onde que ele estiver, eu tenho certeza que eles sabem que eu conheci ele, eu vou conhecer até hoje. E se conhecer ele, eu vou, igual passo quase a gente que está meu avô, ele puxa os assuntos, eu lembro de várias coisas. Então, eles falou esse dia, eu puxo meu avô esse final de semana, eu vou lembrar até hoje. Então, parabéns, como diz, a recordação é que não é muito. Onde que estiver, ele está bem. Muito obrigado. Presidente, falar? Palavra concedida. Eu quero deixar aqui meus parabéns para o professor Luizinho, como bem escolhido, tudo isso que eu caracterizar ela pelo assunto e está tudo para ele. Ele sempre sorriu, nos atendendo muito bem, as 2 filhas que aula para mim, então a gente está aqui hoje, tem os professores também. O senhor João é um dos professores, foi muito bem de aula para nós, e a gente sempre estamos com o vereador, seu professor que estava aqui. O senhor João todo, sempre viu a luta dele, trabalhava, atendia muito bem. Meu pai voltava para pequena, ia lá na mocinha também, esquece a criança maravilhosa. Então, estou muito feliz mesmo, você fala Luizinho, foi muito bem escolhido mesmo, fiquei contente e Deus abençoe a sua família. Bom, muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Como é gostoso aqui de observar e poder prestar atenção no discurso dos colegas. Que delícia viajar com as palavras do dois, porque é um contador de histórias dentro dessa casa, um cara que sempre está lembrando das datas comemorativas, né? Então é muito gostoso poder observar essas histórias, né? Estavam contando ali da família, tudo. O vereador Roberto, muito feliz com as palavras também, né? Que felicidade ter um avô de 97 anos, isso é muito legal. E nós passamos nessa casa aqui momentos tristes quando a gente faz esse tipo de emoção de falar da morte de uma pessoa. Mas o quão grande é a felicidade de uma família de receber uma homenagem dessa importância, né? De um prédio que a cidade inteira deve ter alguma historinha. E o Mercado Navarro, o Sebastião Navarro, acho que vai entrar por uma história muito bonita de Marconde. O professor Luizinho, vereador, teve uma brilhante ideia, iniciativa, deixo meus cumprimentos, e fazer parte dessa contribuição histórica me deixa muito emocionado, muito feliz de poder ver aqui a parte da família também super agradecida nesse sentido, embora não foi votado, mas todos sabemos da votação dos colegas, é uma formalidade, mas fiquei muito feliz com as palavras utilizadas pelos colegas até agora. Muito gostoso de poder viver esse tipo de coisa aqui dentro dessa casa. Fiquei muito feliz. Senhora presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu gostaria de dizer também, complementando tudo que os nossos colegas falaram, que esses últimos 20 dias, semana passada eu vim, só que hoje que eu pude escutar a história, então eu acompanhei. Então foi uma história muito bonita enquanto o diretor estava lendo, deu para ver a emoção de vocês, a emoção dos vereadores, do professor Luizinho.
E eu também senti assim que eu não podia ter escolhido outra pessoa, porque pelo que toda a história realmente foi a pessoa que mais se empenhou todos esses anos no mercado e vai ser lembrado para sempre, né? Vai ser muito bonito falar que é o mercado de Sebastião Navarro. Senhor presidente, essa palavra. Palavra concedida. Também quero deixar os parabéns também ao professor Luizinho, que fez essa homenagem, à família. E a lembrança que eu tenho dele era quando eu tinha 12 anos de idade. Eu vim da roça, para na roça, vim da cidade, e eu saí do mercado municipal. E eu sempre procurava um trabalho, uma coisinha para me fazer na cidade. E eu lembro que uma vez ele deu uma ideia para mim. Olha, a gente precisa muito aqui de jornal. Esse jornal que antigamente não tinha internet, era tudo jornal Estadão, essas coisas. A ideia que ele deu para mim foi assim: por que você não vai para as casas? Pede jornal. O Sr. Reinaldo Marinho, eles tinham muito jornal, lia muito jornal e guardava no porão da casa dele. Aí eu comecei a ir nas casas, pedir jornal, no centro da cidade. Aí eu ia nos comércios, eu vendia, ele comprava muito jornal, meu, para ele embrulhar fumo, embrulhar sabão. Ele era muito assim, não saía de lá, sabe assim, ele era pequeno, né, ficava ali. Aí uma vez ele falou para mim assim, você é muito esperto. Ele falou assim, aqui na rodoviária chega muito ônibus, eu não esqueço até hoje essas coisas. Por que você não arrumou uma caixinha de sapato no Fengerson? Eu mandei fazer uma caixinha de virar sapato e fui. Deu certo, eu não saí dali, eu fui salgado na rodoviária, desci pra ali, né? Aí ele falou, faturou muito hoje, eu falei, faturou um pouquinho, você levou o dinheiro pra casa. Tudo graças a ele, ele deu essas ideias pra mim do jornal, não esqueço até hoje. E dando de engraxão do sapato. Então, parabéns à família por ter tido uma pessoa tão honrada na cidade, viu? Obrigado a todos. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, público presente. Em relação a essa nomeação que agora foi feita em Sebastião Navarro, queria agradecer a todos vocês pelo apoio, pelos votos favoráveis. Agradecer ao vereador Joãozinho, que desde o começo a gente estava em dúvida, discutir, não podia, teve me apoiando ali. A presidente, que foi quem acabou descobrindo que não tinha o nome que a gente pensava, né, que era só uma proposta de nome, e acabou me alertando, te agradeço muito. A senhora presidente, ao diretor João Paulo também por ter avisado, que acabou dando tempo. E eu gostaria de dizer para a Regina, né, porque para mim é muito emocionante para falar, porque se tem alguém com respeito na vida são meus professores. E vocês duas foram minhas professoras, e agora que eu sou professor, eu estou tentando construir uma história e eu tento me inspirar nos meus professores. Eu tive aqui uma vez em Clóvis, também parei de vocês, eu emocionei que ele está aqui por ter sido meu professor, agora vocês duas, então agradecer tudo que vocês fizeram para mim. Vocês, de uma forma direta e indireta, né, me ajudaram a escolher profissão, a tentar ser com os alunos como era aluno de vocês, poder participar disso, né, não tinha tão pequeno, minha avó que acabou passando as informações e tal. Então agradeço muito porque vocês permitiram que eu apresentasse a indicação. Tá? Isso para mim eu sempre vai contar muito, né, como o Zé falou, a gente fica na história por esse ato, e vocês estão na minha história, né, vocês estão ajudando a construir minha carreira. Né, eu tenho um tempo ainda, mas eu jamais esqueci dos meus professores. Então agradeço muito vocês estarem presentes. A Laís, que hoje é professora também, né, que é neta do Sr. Sebastião, que acabou tendo aulas particulares comigo uma vez também, eu lembro. Então, para mim é muito emocionante tudo isso, tá? Poder participar, em especial por serem minhas professoras, coisa que eu nunca vou esquecer. Então agradeço muito aos novos colegas pela oportunidade, pelo apoio, e ter certeza que realmente vai ficar na história de Capone. E gostaria de falar também, nós temos um requerimento, o vereador Zé Renato, a respeito do uso do FUNDEP, né, que vai chegar lá no Departamento de Educação. Mais em especial, nós colocamos aí nas perguntas sobre o plano de carreira dos professores. Né, foi citado pelo vereador Zé Renato, nós temos só mais 4 sessões, acaba 2019 e depois em 2020. E o plano de carreira dos professores é algo muito importante que está passando. Né? Tivemos o estudo em 2017, e dentro do gabinete acabou mudando tudo que a gente fez, e só para os novos colegas saibam. Isso é lei, tá? Em 2014, o governo federal teve o Plano Nacional de Educação, as 20 metas para a educação.
para um decênio, né, que são 10 anos. E isso é nível macro, né, é grande, no Brasil inteiro. E foi dada a oportunidade para os municípios fazerem o plano municipal de educação, com as metas para a melhoria da educação também para 10 anos. E na ocasião de 2015, eu não era vereador, mas por estar no meio da educação, fui convidado e participei. E uma das metas da educação é o plano de carreira de professores. Então não é só um desejo que nós temos, não é só um pedido de indicação, é lei, sabe? É meta da educação. Então vai chegar esse evento do Departamento de Educação, né? Não sei quando vai chegar, provavelmente em dezembro, vai ter um ano apenas. Tá? É lógico, depois pode ser que fique para o próximo prefeito. Mas é uma coisa que está passando, então eu estou deixando passando. Tá? Então eu queria mais uma vez alertar o senhor prefeito para que se cumpra essa meta da educação que foi estabelecida aqui em Caponde, até diretor de educação, já mesmo que está hoje, a senhora Rosana. Então existe no plano municipal de educação, uma das metas de melhoria é o plano de carreira e valorização dos professores. E está passando o terceiro ano do mandato, infelizmente não aconteceu. Boa noite a todos, muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. É difícil de entrar agora na questão pessoal de cada colega, de falar sobre cada atividade nossa aqui, né? Eu tenho uma metodologia de trabalho um pouco mais de visibilidade nas redes sociais, gosto um pouco disso, sou cobrado para que eu possa estar fazendo, agendando esse tipo de agendamento, e diante de tamanha emoção vinda agora das palavras do professor Vizinho, quando da sua homenagem, fica até muito difícil a gente voltar para o assunto político. Mas a vida que segue, a gente tem que realmente voltar. Eu faço minhas as palavras do professor Vizinho no quesito dos requerimentos, embora ele citou nós fizemos vários outros. Fica difícil de falar sobre todos os outros aqui agora. É muito importante que tomara que eles sejam aprovados para essa casa, para que possamos estar avançando nesses conhecimentos, dessas informações, e de alguma maneira preparando para a Conde para avançar cada vez mais, porque nós vamos ter apenas mais 4 sessões dentro deste ano, 2019, depois mais um ano. Este um ano é um ano político, é um ano de eleição, e a gente sabe que o período ele se torna muito curto em ações, né? Porque os grupos começam a se mexer e as ações propriamente ditas não chegam mais na população, que é o objetivo da política, né? Então eu gostaria de tentar rapidamente aqui mencionar um pouquinho das minhas atividades dentro dessa semana. O dia de hoje foi bastante exaustivo, eu adorei, amei receber esse monte de mensagens via as redes sociais para que fizesse visitas em alguns pontos. Eu tentei elencar algumas, talvez eu realmente vou esquecer aqui, porque são várias. Eu estive hoje cumprindo uma visita no quilômetro 4, sentido da Pirativa, nas proximidades ali da Pousada das Flores, sobre o degrau que existe da pista asfáltica, né, da pista, para com o acostamento de algumas propriedades por ali. Embora pela localização talvez não seja obrigação do município realizar determinados tipos de investimento ou atividades que reparem situações que possam ocorrer acidentes, eu peço com muito carinho que a administração pública possa, de alguma maneira, estar colocando os olhos ali para que realmente a gente não tenha acidentes naquela localidade, assim como outras. Eu fui chamado a atenção naquela, mas com certeza deve ter alguns outros pontos. Fica um pouco acima da obra da saída da cidade, um pouco acima do portal. Eu estive nos Cristais também, na Vila Zerbini, o vereador Márcio menciona bastante, tem bastante visitas por lá, o pessoal comenta da visita de Vossa Excelência lá, e hoje eu fui fazer mais uma visita, fiz meus vídeos lá, conversei com algumas famílias que me abordaram o assunto, me chamaram, e lá tem uma situação muito perigosa também, na questão do muro muito alto e não tem a segurança para as pessoas que lá moram e recebem visitas, principalmente crianças. É um muro muito alto, né? Eu gostaria de chamar a atenção também nesse sentido. Limpeza dos córregos, eu citei aqui semana passada que parece que existe uma norma que a CETESB autoriza e não autoriza determinadas coisas. Eu ainda não tenho total conhecimento sobre isso, vou visitar o Departamento de Agricultura ou Meio Ambiente para que eu possa entender mais sobre isso. Eu não sei se o Departamento de Agricultura já tem o seu novo diretor, gostaria de estar conhecendo e estar avançando neste assunto também, sobre a limpeza dos córregos. Principalmente ali na rua Carlos Gomes, conhecida como a Rua do Sapo, né, naquela localidade próxima da ponte, assim como aqui na região do Campo do União, foram colocadas, instaladas tubulações muito grossas.
E essas tubulações, elas seguram determinadas sujeiras do governo, e acaba com o caminhar das águas, vamos dizer assim, ficam lá paradas. E quando param ali, devido ao não tratamento do esgoto que nós temos em Conde, o cheiro não fica agradável e essas famílias estão sofrendo muito com isso. Principalmente com bichos peçonhentos, cobras, caranguejos, ratos, etc. Então as famílias estão mandando mensagem, evidentemente, devido à política, todo mundo hoje tem um certo receio de se postar nas redes sociais ou de alguma forma buscar departamentos para fazer determinadas reclamações com medo da perseguição política. Tomara que isso não ocorra e que essas famílias sejam beneficiadas com nossas indicações, com as nossas visitas. Ligação de esgoto e a ligação de água aqui nos fundos da propriedade do Dr. João Pedro, que Deus o tenha, nosso vice-prefeito, não sei se ele foi vereador também, tem minha dúvida, só vice-prefeito. Então, muito conhecido na cidade, teve lá, tem uma propriedade por ali ainda da família, e nos fundos um loteamento onde moradores e possíveis futuros moradores reclamam da não ainda instalação da rede de esgoto naquela localidade que dá a entrada ali próxima do centro educacional. Aí eu não me lembro agora o nome da rua, até eu confundo até o nome do rei, né? Pode me ajudar, diretor? Arivaldo Brassi, né? Então aquele pedacinho ali tem o nome do Arivaldo Brassi, e eu pensei que ainda era Geraldo Aparecido da Silva, uma indicação do vereador Silvana, naquele outro momento. Então essa rua ela ainda não tem instalação de energia, na questão de iluminação pública, e é onde vai ser a localização do futuro prédio da Polícia Militar. E talvez sim, talvez não, devido a esses problemas. Então a gente vem chamando a atenção em alguns lugares, né? Eu estive na escola conversando com a diretora Silvana, na escola Campo Lobo, e ela fez um pedido, né? Eu acabei observando, falei, o que é isso e tal, acabei ganhando conhecimento. A escola é gigante, é um prédio grande, e toda vez que os funcionários ou professores precisam de buscar uma água ou lavar um pano ou algo do tipo, tem que ficar descendo aquela escada. Os professores e funcionários ficaram com as pernas muito grossas, né? E lá eles têm um pedido especial, e até tem lá os equipamentos, já tem a pia lá, e falta só a mão de obra e a autorização para aquele tipo de serviço. É um prédio tombado e tal, determinadas obras não podem ser realizadas lá, mas pelo que a gente esteve observando, e eu também vou com muito carinho buscar o departamento de engenharia, para que possa ser aprovado lá a instalação dessa pia, vai ajudar muitos funcionários daquela escola, porque um simples buraquinho na parede ali para fazer a instalação, acho que vai dar certinho. Eu sou leigo no assunto, mas acho que não vai ofender essa questão da situação do prédio ser tombado. Eu estive lá conversando com o departamento, lá no gabinete, tanto na Finanças como também com o Jefferson, sobre o repasse do auxílio de transporte para os alunos que estão fazendo o ensino militar na cidade de Poços de Caldas, acho que todos os finais de semana. Esse auxílio ainda não caiu em conta, acho que 3 ou 4 meses, se eu não estiver enganado. Foi falado que dava certo, o jurídico também estudou o caso, parece que ia dar certo, e até agora nada. Então, as famílias estão muito preocupadas nesse sentido, são famílias que precisam desse auxílio e ainda não deu certo. Estou aqui na torcida para receber essa informação amanhã ou quem sabe dentro dessa semana aí que vem. E para finalizar, eu tenho vários outros pontos, mas eu acho que o meu tempo já venceu, né, presidente? Eu quero deixar aqui a mensagem e finalizar a história. Eu não sei se eu vou conseguir, ainda falta 4, mas vai mencionar ainda. A rua Emílio Tardelli, né, foi paga a nota fiscal do serviço, e eu recebi a brilhante e feliz notícia que dia 20 a CPFL, próximo das 14 horas, estará efetuando a instalação dos postes tão sonhados pelaquela rua, pelos moradores daquela localidade. Fico muito feliz de fazer parte dessa história também. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos novos colegas. Boa noite ao público presente. Em continuação ao convênio, senhor presidente, faltou algumas informações que da minha anotação tinha anotado do lado direito, passou despercebido. Aqueles 40%
dos pacientes que não comparecem caiu a 20%, são procedimentos muito significativos. Ultrassonografia, mamografia e endoscopia. São os 3 que mais faltam pessoas. Em complemento à verba federal do deputado federal Coronel Tadeu de 2 milhões, o que mais sensibilizou ele foi quando, em visita do seu assessor, que ali são atendidas 25 mil pessoas por mês. 100% SUS. Só para esclarecimentos, complementação dos esclarecimentos. Sobre as minhas indicações, senhor presidente, ali na Avenida Brasil, na verdade, eu indiquei uma faixa de pedestre, ela não é lombada, ela é elevada, né? E tem a faixa de pedestre, ela tem um ponto de ônibus. E a cidade, a maior população, olhando aqui para lá, é do lado esquerdo, eles têm que atravessar aquela avenida. E bem próximo tem um trevo. E ali sai muita acidente. Independente disso, ali as laterais existem calçadas e o pessoal usa muito para caminhada. Olhando sentido mais para baixo, ela tem o bairro Nova Estância, que também deveria ser contemplado com essas faixas. Assim como tem a rodovia nova, mais embaixo ainda, né? E tem um bairro novo, que antigamente chamado de clandestino, e agora já legalizou, ali também tem famílias que tem que atravessar de um lado do outro, sem falar que eu já falei, quem faz as caminhadas, às vezes tem que deslocar de um lado ao outro. Então eu fico pedindo aí ao prefeito e da Prefeitura de Óbidos que estude essa possibilidade. De início, final de ano, né, a verba está curta, que pelo menos essa hora, próximo portão de distância, ali o bairro Bela Vista, seja contemplado. E a placa de sinal também, no Ivaldo de Araújo, conhecido mais como Pataquinha, ali, quando a pessoa adentra Capirativa, faz o contorno ali, passando aquela entrada do Barro Preto, Serrinha, ele desce para a rodoviária nova, chega ali e não tem placa. Ou seja, de Campo de Vinolândia, Poste Caldas e outros. Ou passar reto, ou tem que parar e perguntar para a população ali vizinha. E o mesmo ocorre de lá para cá. Quando a pessoa entra lá em cima, faz o contorno, chega ali, não tem para virar. A pessoa está passando reto dentro da cidade, também fica essa indicação, esse pedido aí do Executivo. Esta semana, estamos no dia 11, amanhã dia 12, comemora-se o dia do supermercado. Então, deixar um abraço a todos que trabalham ali, em especial a família Navarro, que trabalhou com mercearia, que é o mesmo segmento, o nosso colega aqui, Joãozinho, que trabalha também. Existe o supermercado e o mercado, né? Mas eu acho que o pequeno, antes era bem empresa, hoje existe até o meio. Esses são os mais vencedores. Eles sabem que ganhar um centavinho ali para manter o comércio não é fácil. E no dia 15 teremos a comemoração também da proclamação da República, que foi proclamada em 1889, então estaremos comemorando 130 anos de República. E puxar a orelha dos governantes, né, porque olha para todos os cidadãos brasileiros. Boa noite, obrigado. Eu gostaria de deixar aqui mais uma vez meus parabéns à Rosângela, à Regina, pela merecida homenagem que vai eternizar o nome do seu pai aqui no mercado municipal. Eu sempre achei estranho chamar só mercado municipal, achava mesmo que tinha que ter um nome. E nada mais justo do que o seu Sebastião Navarro. Eu já falei, fiquei muito feliz. E eu deixo meus parabéns a vocês, que os filhos, os netos e outras pessoas da família eternizam o nome dele, né? E
vereador Totti estava falando dos dias, ele sempre fala, lembra a gente das datas. 15 de novembro, proclamação da República. Assim, só um comentário. Hoje eu estava ouvindo uma rádio, Pós Caldas, aí eles colocaram uma enquete, o que o pessoal achava, né? O que você teria que falar sobre essa programação? Aí uma pessoa mandou, o Brasil está mais na aclamação do que na programação, né? E está acontecendo tanta coisa no nosso país que a gente está muito mais clamando os políticos lá em cima, ao redor de nós, do que sentindo a proclamação, a liberdade que deveríamos ter. Mas eu acho que Deus guarda, mas não falta, tudo que está acontecendo de uma certa maneira, porque nós temos que passar por tudo isso. E como pai do nosso país é maravilhoso, eu tenho certeza que tudo dará certo. Nada mais a ver da tratar, eu agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir.